pra gente. O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende. Presidente, retorno aqui a essa tribuna. Queria colocar, tem aí, Machado, um ponto. O primeiro vídeo a que eu me referia, nas ruas de Nova York. Os ministros foram interpelados por alguns manifestantes que perguntavam ao deputado Conte Lopes sobre a entrega do código-fonte. E vejam só o que foi respondido. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não isso não, ministro. Brasil depende. Brasil depende. Perdeu, mané. Não a mola. Essa são as gírias que um ministro do Supremo Tribunal Federal usa para responder ali uma manifestação. Mas eu relembrei aqui, na minha última fala, quando o Barroso, dentro do Congresso Nacional, foi fazer política, deputado Conte Lopes. Isso é vedado aos magistrados, vedado, eles não podem. Mas ele entrou no Congresso Nacional e foi fazer política, exigir que os líderes rechaçassem o voto auditável quando esse projeto estava em discussão no Congresso Nacional. Vejam aqui a fala do Barroso dentro do Congresso Nacional. Eles estavam ontem, mas no meio da audiência, que eleições não se ganha, se toma. Eu queria lhe apresentar, só fez a referência. Está com som? Tá com som? Ele não sabia que estava gravando. Ele diz, se referia ali a alguma conversa com alguém, em tom até de piada, deputado Conte Lopes. E eu disse que eleição não se vence, eleição se toma. Isso saiu do próprio ministro. E como eu disse, quando o advogado advogou no Supremo em favor do terrorista Cesare Battisti, terrorista esse, deputado Conte Lopes, que matou uma família na Itália. Sabe quem o extraditou para a Itália, para ele cumprir a sua pena? O presidente Bolsonaro. Hoje esse terrorista, defendido pelo então advogado Barroso, está preso, condenado e preso na Itália, graças à extradição que o presidente Bolsonaro realizou. Quando Lula era presidente, passou a mão na cabeça de terrorista, como ele sempre fez, e o deixou aqui no Brasil, deu asilo político aqui no país. Eu volto a esta tribuna para defender um ato de soberania do Estado brasileiro. Volto a esta tribuna para defender a competência e a atuação legítima do presidente da República do Brasil, injustamente atacado na sua honra por autoridades estrangeiras. E volto a esta tribuna para tentar impedir a consumação de uma vingança histórica tardia e injusta que significará enviar para a prisão um homem de 60 anos, de cerca de 60 anos, para morrer no cárcere, seja pelo decurso natural do tempo, seja pela perspectiva real de sofrer violências naquele cárcere. Vejam aqui um jantar em Nova York entre Barroso, pode soltar, por favor. Barroso ali
ao lado na mesa do Zanin, o advogado de Luiz Inácio, o criminoso descondenado. Um jantar amistoso, um magistrado, deputado Coutinho Lopes, com o representante, o advogado de uma parte do processo. Tem o print, Machado, que eu te mandei? Dá uma olhada se chegou o print aqui. É de uma matéria, salvo engano, do dia 19 de outubro, quando esse mesmo Zanin, esse mesmo advogado, dá entrada no STF. Alagoas, defesa de Dantas recorre ao STF para reconduzir governador ao cargo. Pedido feito pelo advogado Cristiano Zanin Martins, que também defende Lula, aponta cassação sumária do mandato e exploração eleitoral do episódio. Dias depois, o advogado Zanin conseguiu mais esse feito. Tirou o descondenado da cadeia, devolveu os direitos ali ao governador das Alagoas, que foi reconduzido, denúncias gravíssimas contra ele, mas precisou, chama o STF que resolve. Então é isso que causa indignação no nosso povo, na nossa população, ver juízes totalmente parciais, e eles dizendo agora num congresso político, vejam, juízes fazendo política, falando de política brasileira lá nos Estados Unidos. Entre outras coisas, o Lewandowski diz, olha, o futuro ministro da Defesa tem que ser um civil. Estou convencido de que o Ministério da Defesa, tal como ocorre nos países democráticos, deve ser ocupado por civil. Mas que o juiz tem que se meter nisso? Barroso diz que o STF não tem lado, que os juízes não são partidários. São partidários, sim. São partidários, sim. E o Barroso poderia, pelo menos, pedir ali a sua suspensão de um julgamento como o de Lula, justamente por isso, pela boa relação que ele tem com essas figuras, como o advogado de Lula, o Zanin.